Olá, turma, bom dia. Nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre indústria. Então, lá no livro de vocês, na página 83, vocês vão encontrar esse conteúdo. Antes de falar sobre o que é indústria, vamos entender primeiro o que é matéria-prima. Então, a matéria-prima é tudo aquilo que sai da natureza, né? Então, tudo que é plantado pelo ser humano ou que nasce naturalmente vai para as indústrias. E indústria é a atividade econômica que transforma esta matéria-prima em bens para toda a população, tá certo? Então, como exemplo, nós temos o tomate. Então, o tomate, o ser humano planta, né, é a matéria-prima. Essa matéria-prima é colhida na roça, levada para a indústria ou para as fábricas, e lá elas são transformadas em novos produtos, né? Então, são transformados em produtos industrializados. Então, eu posso comer o tomate, né, natural, e também posso utilizar os produtos que são transformados por ele, como o extrato de tomate, o molho de tomate, o ketchup. Então, o milho também é a matéria-prima. Eu posso comer o milho, mas também eu vou comer os derivados do milho, que são transformados nas indústrias, tá bom? Então, nós temos 4 tipos de indústrias. Então, eu vou explicar um pouquinho de cada uma. Nós temos a extrativas, nós temos bens intermediários, bens de capital, transformação, bens de consumo e construção civil. Aliás, não são 4, são mais. Então, vamos ver aqui. Primeiro, vamos entender um pouquinho o que é indústrias extrativas. São aquelas que extraem elementos da natureza e que serão consumidos ou utilizados na fabricação de outros produtos, como por exemplo o ferro, né? O ferro ele é extraído da natureza e levado para as indústrias e lá ele é transformado em outros produtos. Então, com o ferro a gente pode fazer estantes, carros, motos, né? Então, tudo que é feito do ferro. Nós temos também a indústria de bases, que são aquelas que transformam a matéria-prima bruta, extraída pelas indústrias extrativas em matéria-prima. Ou seja, a indústria extrativa, ela tira da natureza esse produto vai para a indústria de bens e lá ele é transformado transformados em outros produtos, como eu já citei, né? O carro, a moto, estantes, cadeiras, enfim, vários outros produtos. Então, essas duas indústrias, elas caminham juntas, né? Uma depende da outra. Nós temos também a indústria de bens intermediários ou de bens de capital. Mesma coisa. São aquelas que utilizam a matéria-prima fabricada pelas indústrias de base na produção de máquinas e equipamentos. Olha, gente, como aí o processo, né, é um círculo, uma indústria dependendo da outra. A extrativista recolhe da natureza, a indústria de base prepara esse material e a indústria de bens ou de bens intermediários fabrica outros produtos através do ferro, certo? Depois nós temos a indústria de transformação ou indústria de bens, são aquelas que fabricam o consumo para o consumidor em geral, como a indústria de carros, de alimentos, de tecidos e equipamentos eletrônicos. Então, essa indústria aqui, ela fabrica, ela transforma a matéria-prima em vários produtos, né? Para
o consumo geral. Então, de modo geral, ela fabrica de tudo. Depois, na página 84, nós vamos ter as indústrias de bens duráveis. O que será indústrias de bens duráveis? Atualmente, na produção de mercadorias de grande vida útil. Então, é que ela tem muita utilidade. Como, por exemplo, estão as indústrias automobilísticas e de eletrônicos, tá bom? Depois nós temos as indústrias de bens não duráveis, duráveis aqueles que duram muitos anos. E as de bens não duráveis são aquelas que duram menos, né? Que tem menos tempo de duração. Por exemplo, as indústrias de alimento e farmacêutico. Então, o alimento é um produto que ele tem um prazo de validade, né? Então, o alimento, se eu não consumir, logo vai chegar o tempo de se vencer e não vai ser mais possível utilizá-lo, certo? A mesma coisa com os remédios, eles também têm prazo de validade. Não podemos usar remédios nem comer alimentos vencidos. Então, por isso que são chamados de bens não duráveis, porque ele tem aquele tempo certo de você consumir, tá bom? Depois nós temos as indústrias de bens semiduráveis, ou seja, está intercalado. Atuam na produção de mercadorias que podem ser utilizados diversas vezes durante determinados períodos. Então, vamos ver aqui os exemplos. São as indústrias têxteis, de vestuários e de cosméticos, que também tem uma data de validade, só que é um pouquinho mais prolongada, né? Então, ele eu posso usar muitas vezes. É diferente do alimento, é diferente do remédio, né? Tem produtos de cosméticos, né? Que, como um batom, por exemplo, ele pode durar mais de 2 anos. Uma maquiagem, ela pode durar mais de 2 anos. A roupa, né? Você usa muito a roupa, então ela vai se desgastando de acordo com o que você vai usando e vai lavando, né? O tecido ele vai ficando velho e vai se desgastando, só que demora muitos anos para fazer isso. Então agora nós vamos ver alguns exemplos de produtos que as indústrias de bens de consumo produzem. Então nós temos a indústria de têxtil, que é a indústria que fabrica tecidos, tá bom? Então, tira da matéria-prima, leva para essa indústria e lá eles fabricam os tecidos. Depois nós temos a indústria farmacêutica, né, que já está dizendo aqui, fabricam os remédios. Todo tipo de remédios são fabricados nessas indústrias. Depois nós temos a indústria de eletrodomésticos, que fabricam os eletrodomésticos que são usados nas nossas casas, como geladeira, máquinas de lavar roupa, fogões, micro-ondas, fornos elétricos, então esse tipo de produto. Depois nós temos a indústria alimentícia. A indústria alimentícia, ela fabrica todo tipo de alimento. Depois nós temos a indústria eletrônica, que já fabrica celulares, televisão, tablets, computador, certo? Então, o mercado da indústria ela é dividido por áreas. Então, cada indústria tem a sua função, né? Então, não são todos fabricados no mesmo lugar, são divididos. Então, cada setor faz a sua parte, a indústria de tecido, a indústria de remédios, de geladeiras, de alimentos e de televisores. Então, elas são separadas, tá bom? Por isso que o ramo da indústria ele é muito grande, ele é muito extenso. E depois nós ainda temos a indústria de construção civil, que já é outra área, né? Outros tipos de indústrias, que aqui já parte mais para a construção de casas, de prédios, enfim,
vários tipos de construções, de pontes, de estradas, de, de pontes, estradas, enfim. Então, são chamadas de indústria da construção civil. E nós temos ainda as usinas de compostagem, que são instalações industriais que transformam o lixo orgânico ou seja, que vem do animal, do vegetal, em composto orgânico para a agricultura. Eles usam esses restos de alimento para fazer produtos orgânicos que vão servir como adubos para a agricultura, né? Para as terras que são plantados os alimentos, para que a terra fique mais fértil, fique cheia de sais minerais, que seja uma terra boa e que dê bons alimentos, bons produtos. E temos também a indústria de reciclagem, que é aquela que recolhe todo o lixo reciclável para transformá-lo, como a indústria de vidros, a reciclagem de plástico, papel, metais. Então, é outro tipo de indústria. E assim, ela recolhe esse material, leva para essa indústria e lá eles são transformados em novos produtos, né? Então, aqui, essa indústria aqui, ela já contribui muito para que a natureza não seja tão poluída, né? Que pena que não temos essa usina, né? Essas indústrias de reciclagem em todos os lugares. Por exemplo, aqui pra gente, nós não temos esse tipo de indústria que faz esse recolhimento desse material e transforma em novos produtos. Infelizmente, muitas vezes eles são levados no nosso lixo, né? No lixo doméstico, e lá são jogados junto com os outros lixos e acaba poluindo de alguma forma todo o planeta. Então, gente, esse é o nosso assunto de hoje sobre indústria. Na página 85 vocês vão fazer a atividade. Na primeira questão vocês vão colocar V para verdade e F para falso. A segunda questão vocês vão citar exemplos de produtos industrializados que tem na casa de vocês. Então, vão lá no armário, olhem o que tem dentro da casa de vocês que vieram das indústrias, tá bom? Então, é somente os produtos industrializados. Pode ser eletrodomésticos, pode ser a indústria têxtil, pode ser a indústria de alimentos, a de remédios. Então, vocês vão olhar dentro da casa de vocês o que tem, tá bom? A terceira questão, vocês vão seguir os símbolos e formar as palavras, tá bom? Então, hoje essa é a nossa aula, certo? Qualquer dúvida, a tia tá aqui. Se precisar de ajuda, estamos aqui para ajudar, tá bom? Então, tenha um bom dia, também um bom final de semana. Já estamos chegando na reta final do nosso ano letivo. Estamos finalizando, né? Graças a Deus, com saúde, todo o nosso ano letivo. E se Deus quiser, próximo ano vai voltar tudo normal, se Deus quiser. Então, tenham um bom dia e até daqui a pouco.